Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, o nosso segundo vídeo da nossa nova cozinha, eu vou fazer para vocês um delicioso bolo de cenoura. Sabe aquele bolo que fica assolado, empatumado, que fica seco? Hoje eu vou ensinar todos os truques para ter aquele bolo delicioso, mais gostoso que você vai ter. É com ingredientes de qualidade, e para aprender todos os pulos do gato, vocês precisam ficar até o final do vídeo. Vamos lá, gente, bora cozinhar. Onde vai ter, meu brother? Vamos lá, gente. Vocês vão descobrir quais são os ingredientes para usar para fazer esse bolo de cenoura delicioso. Vocês vão precisar de mais ou menos 4 ovos, tá? 4 ovos inteiros. Mais ou menos 200 gramas de cenoura, tá? Depende do tamanho da cenoura. Por isso que é muito importante pesar, porque o segredo do bolo não empatumar é a quantidade excessiva de cenoura, e a cenoura tem que ficar média e pequena. Não pode estar gigante, porque senão o seu bolo vai empatumar, tá? Primeiro segredo para fazer bolo perfeito. Aí vocês vão usar 1/4 xícara de óleo de cozinha, óleo neutro, tá? Não pode ser aquele óleo forte, tá? E vocês vão usar 200 gramas mais ou menos de açúcar refinado. Eu medi em xícara, uma xícara e 1/4 de xícara, tá? Pra ter uma noção de pesagem. Aí, vocês vão usar mais ou menos 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo. Mais ou menos 200 gramas também. Eu tô usando a mesma pesagem de açúcar e de farinha, tá bom? E para o bolo crescer, vocês vão usar 1 colher de sopa de fermento químico para bolo. E esses são os ingredientes para fazer esse bolo de cenoura. Então vamos lá, gente, bora pro modo de preparo. Vamos lá, gente, como preparar esse bolo de cenoura delicioso. Bom, esse bolo de cenoura é um bolo considerado um bolo de liquidificador, tá? Mas tem umas receitas que usa só a batedeira mesmo, tá? Mas aí é outra receita, é outros 500 que eu vou te ensinando, tá? Vamos começar a receita colocando já a cenoura, tá? Os ovos, tudo juntos. O açúcar e o nosso óleo, tá? Gente, a gente vai bater esses 4 ingredientes, tá? E tem que bater por pelo menos uns 5 minutos, porque o segredo pro bolo ficar fofinho, não ficar aquele bolo ruim de comer, você precisa bater bem essa mistura. Então, já vou ligando aqui o nosso liquidificador, tá? E vamos começar a bater. Quando estiver bem homogêneo, com o passar dos 5 minutos, já pode desligar o seu liquidificador. Bora lá, gente, ó. Já bati por 5 minutos essa mistura da cenoura, tá? Tem que dar bem assim, ó. Tem que bater bem, tá? Mas eu vou revelar um outro segredo. Se você quer um bolo de cenoura com aquela cor quase amarelada, você pode acrescentar um pouco de cúrcuma ou açafrão da terra, tá? Aí ele vai dar uma corzinha diferenciada pro seu bolo de cenoura, tá bom? Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês, num outro bowl, vocês já vão adicionar a mistura da cenoura, porque nesse momento
a gente vai colocar os ingredientes líquidos, os ingredientes secos, tá bom? Tem que peneirar um pouco dessa mistura da cenoura, tá? E para esse segredo do bolo não ficar solado, não pode, se não me engano, exagerar no tempo do forno, que senão o bolo fica seco, que fica solado, aí não fica legal pro seu bolo, tá? Mas você pode salvar fazendo outras preparações. E você não pode usar muito óleo, porque já não passa o sabor do óleo, que é um pouquinho forte na boca, que senão o seu bolo fica muito líquido, aí fica empatumado. E também para a quantidade excessiva de cenoura. Por isso que eu coloquei umas 2 cenouras pequenas para pesar. Mas é muito importante pesar a quantidade de cenoura que você vai pôr, tá? Agora, nesse momento a gente vai pôr a farinha de trigo, tá? Não se preocupem, que eu já coloquei o fermento junto com a farinha e também com o sal, que ele vai realçar o sabor do bolo. Agora, com essa espátula você vai misturando até ficar uma massa homogênea, tá? Bom, gente, já misturei todos os secos aqui e olha como ficou essa massa, ó. Rende pra caramba, hein? Pelo que eu pensei, quase que saiu no meu bolo aqui, no meu organizador bolo, tá? Aí, eu vou transferir essa massa no fundo, uma forma de fundo removível, tá? Já untei, já enfarinhei com farinha, já untei com manteiga e farinhei com farinha. Agora eu vou transferir essa massa. Agora eu vou transferir essa massa para a forma. E você vai levar para o forno a 180 graus por mais ou menos uns 40 a 45 minutos, tá? Quando o bolo estiver totalmente assado, quando você espetar o palito e estiver seco, tá no ponto certo do bolo, tá? Eu vou levar esse bolo para assar, aí eu mostro o resultado final para vocês. Vamos lá, gente. Bora fazer essa calda de chocolate deliciosa para completar com bolo de cenoura. Porque bolo de cenoura não é bolo de cenoura sem a calda de chocolate. E eu vou te ensinar a calda de chocolate perfeita, aquela casca crocante que você vai ter. Vocês vão precisar de mais ou menos meia xícara de açúcar, tá? Meia xícara de chocolate em pó, tem que ser a mesma medida de chocolate em pó e açúcar para construir a casquinha. 2 colheres de sopa de leite e 2 colheres de sopa de água. Eu misturei os dois para dar uma certa umidade para nossa calda, porque o leite e a água têm funções diferentes. E vocês vão usar 1 colher de sopa mais ou menos de manteiga, tá? Tem que ser bem pouquinho, porque senão a sua calda fica muito gordurosa, tá? Então vamos lá, gente, para o preparo disso aí. Vamos lá, gente, vamos começar, é bem simplesinho, ó. Você vai começar colocando o chocolate em pó, tá? Pode usar o chocolatado? Pode, só que vai ficar mais doce. Por isso que eu não gosto de já usar chocolatado nas minhas receitas, tá? Ainda mais que eu sou diabético. Eu coloco agora o açúcar, o leite, tá? E a manteiga. Aí você vai levar pro fogo médio para baixo, tá? Aí você vai misturar todos os ingredientes nessa espátula aqui. Qual é o ponto para ter aquela casquinha crocante? Bom, no meu caso, eu deixo essa calda aí, deixo até formar as primeiras bolinhas de fervura da calda. Você pode já desligar o fogo, tá? Não pode ficar muito tempo no fogo, senão sua calda vai ficar muito rasa se você quer aquela casquinha crocante do bolo de cenoura, tá bom? Vou mexer isso aí até levantar a fervura, aí eu mostro o resultado pra vocês. Pronto, gente, já fiz a nossa calda de chocolate, foi bem rapidinho. Até levantar a primeira fervura, você já pode desligar o fogo, tá? Agora, a gente vai pôr nesse bolo de cenoura, tá? Eu já fiz ele pronto.
eu já fiz o bolo pronto, eu desenformei agora. E olha como o bolo fica, tá? Eu usei a mesma receita, tá? Pra poder facilitar um pouco. Agora a gente vai pôr esse bolo aqui, essa calda no bolo. Olha só como ficou a calda, gente. Ó, ó. Ficou bem brilhante, né? O segredo para ter essa casquinha, você deixa secar essa calda no bolo e ainda morno. Senão a calda vai ficar do jeito raso de ser. Mas se quiser aquela casquinha, coloca no bolo já morno, porque no bolo já morno ele já solta na forma, tá? Você pode se preocupar sim, tá? E agora vou mostrar um outro jeito de como vender, como fazer uma decoração para o seu bolo de cenoura, tá? Então, gente, olha só como eu fiz para fazer essa decoração lindíssima de bolo de cenoura. Para falar a verdade, esse bolo, para qualquer massa de bolo de cenoura, dá para manipular, fazer várias decorações. Existe uma loja que até vou deixar aqui na descrição do vídeo, chama Cenouradas. É uma loja aqui em São Paulo, que lá tem tudo sobre bolo de cenoura. Tem bombom, tem chocolate, tem picolé, tem um bolo de cenoura, o melhor da casa, que só vende bolo de cenoura. E isso é um exemplo de o que eu vou fazer pra vocês, ó. Pra fazer isso, essa decoração linda, essa parte pode ser opcional. Mas se você quer inovar para levar pra festinha, siga o alusão aqui, tá? Vou pegar aqui um quadradinho do bolo de cenoura. Aí, eu já tenho aqui o chocolate derretido, tá? Aí a gente vai pôr sobre o chocolate, tá? Cobrir todinho de chocolate. Eu tô usando mais ou menos 130 gramas do chocolate. Aí você vai fazer assim para escorrer esse chocolate e você vai pôr no coco ralado. Pode ser o fresco, pode ser aquele de pacotinho, não tem problema nenhum, tá? Aí com uma outra colherzinha, você, ou se não, você faz assim. Aí vira essa bolinha aqui de bolo de cenoura. Facinho de fazer? Agora eu vou fazer os processos com todos esses aqui, aí eu mostro o resultado final pra vocês. Então, gente, já fiz as nossas decorações aqui, tá? Ficaram bem bonitinhas. Essa é uma opção de servir o bolo de cenoura. Ou se não, se você quiser sem nada, eu fiz aqui, eu cortei alguns, aí eu transferi nesse prato aqui, tá? E o que vocês acharam? Esse ou esse? Curte nos comentários qual foi o bolo de cenoura mais bonito que eu já produzi para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Siga as minhas redes sociais, @Alan79dog e @Cozinha do Alan Oficial. Lá você vai ver várias receitas que eu estou postando desse vídeo e de outros que eu já reproduzi aqui na cozinha. E a partir de agora eu tiro o avental e tchau, gente, até o próximo vídeo.